Não, até que tá decente, né? Por enquanto. Por enquanto tá. Mas vamos falar de Botafogo. Vambora. Bate um... Caraca, agora a gente Não, fica antes meio... era assim. Vamos falar de Botafogo. O líder! O líder! Botafogo! Pô, segue o líder, Agora, segue o tipo, vice que o vamos líder falar tá de de Botafogo. Vamos falar de Botafogo. Botafogo. Botafogo que joga amanhã contra o Red Bull Bragantino. Lá em Red Bull. Lá em Red Bull. Lá em Red Bull, né? Cara, é a quinta vez que a gente faz essa piada hoje, né? Em 5 a gente ri, mano. Exatamente. Lá em Bragança Paulista, a terra da linguiça. No Nabizão. No Nabizão, na Biel Você já foi Chedia. lá na Terra da Linguiça? Fui não, e tu? Eu visitei Ele lá. visita via internet. Via internet ele consegue visitar no Google Earth. Tu falou... mas enfim, vamos que vamos. Tá aí já a escalação do jogo. Bragantino jogando em casa, né, e tal. Sim. Então vamos de PR de Plácido, Adrielson. É a provável escalação. Claro. Adrielson, Cuesta e o Hugo, né? Hugo ou Marçal. Tava na dúvida, né? À toa que eu coloquei aqui, ó. Hugo e ele é o Marçal. Perfeito. Mas enfim, Marlon Freitas e o Danilo, essa é uma dúvida, né, que a gente tava tendo, só que na provável escalação foi essa. Marlon Freitas e Danilo, um meio-campo mais defensivo, Sim. né? Ele entra com Bem dois mais defensivo. primeiros volantes. E aí o Tietchan armando o jogo. O Tietchan que é um cara que, pô, polivalente, Isso aí. é um dos principais Faz nomes do todas Botafogo. E quando o Botafogo caiu de produção, foi o único cara que continuou jogando muito, sabe? E aí vem o Júnior Santos de um lado, Vitor Sá do outro e Tiquinho Soares como centroavante. De volta, né? Depois da suspensão que teve, né? Tomou amarelo contra o Vasco. Diego Costa jogou contra o Grêmio e agora ele volta provavelmente titular, né? Não tem jeito. E, cara, vocês gostam dessa escalação? Gostaram dessa opção mais defensiva? Porque ele abriu mão do Eduardo, que é um meio-campo muito mais ofensivo, joga praticamente como o segundo atacante ali, né? Flutua, troca de posição Já com o jogou até de Tiquinho. falso 9, Já né? jogou de falso 9. E ele troca pra entrar um primeiro volante, visto que o jogo é em Bragança Paulista, como eu disse, está jogando fora de casa. O Bragantino tá um ponto atrás do Botafogo. Então acho que ele vai com um time mais... Ainda é o Lúcio Flávio, né? Vai com um time mais defensivo, né? Priorizando o defensivo, porque é o que tá faltando no Botafogo, né? É isso. 3x0 contra o Palmeiras, 4x3 no segundo tempo. 3x1 contra o Grêmio, fez o terceiro gol no segundo tempo, tomou a virada novamente, tá ligado? Cara, eu acho que essa escalação do Botafogo um pouco mais defensiva talvez seja um sintoma da postura que o Botafogo vai adotar nessa reta final de campeonato. Porque quando a gente fala do âmbito ofensivo do Botafogo, acho que isso nunca foi uma questão negativa, né? O Botafogo sempre fez gols e sempre incomodou muito seu adversário. Mas agora a questão defensiva, que antes a gente via como um grande trunfo do Botafogo, passou a ser um problema. E aí eu acho que talvez o Botafogo adote uma postura mais defensiva nessa reta final, não buscando fazer muitos gols, mas tomar menos. Então se for para vencer de 1-0 ao invés de 3-1, ou então de 3-2, acho que o Botafogo vai preferir dessa forma. Botafogo no estilo começo do campeonato, mais time reativo, talvez, isso, porque a gente falava isso, o Botafogo consegue se adaptar e talvez comece, pode começar reativo, mas no meio do jogo ver que o cenário está propício e se proponha mais a atacar sim. ocupe mais o campo do adversário. Mas eu acho que é interessante essa escalação, principalmente para esse jogo contra o Bragantino, que eu acho que, cara, se o Botafogo não perder, já é uma vitória. Pelo momento, né? Pelo Não, momento, e o claro, pessoal jogando lá. sempre, assim, além de ser um confronto direto pelo título, eu acho que, além dos pontos, mesma coisa do Fluminense, o fator do ânimo do time Sim. é muito, muito importante. O pessoal sempre costuma falar, né, jogo de 6 pontos, esse é um jogo de 9, 12, 15 pontos pro Botafogo. Porque o ânimo do time não existe, do time da torcida não existe. Perdeu. A torcida já tá pensando que o time vai ser rebaixado. É isso. A sorte do Botafogo é que não tem rodada pra isso, porque se você vê nas redes sociais, Não, se eu não me engano, no retorno o Botafogo tá em 18º, pô. Se a gente Sim. considerar só o segundo turno. Só o segundo O time turno, caiu muito de de produção. Cara, são 4 derrotas seguidas. Seguidas, é isso. Tá ligado? Você Bizarro, não viu isso mano. com nenhum técnico. Você não viu isso com nenhum técnico do Botafogo esse ano. Entendeu? Só no Carioca, que teve tropeços e tal. Mas depois a gente entendeu que, tipo, o John Textor não tinha muito bem entendido Sim. o que era o Carioca, achava que era só uma Pré-temporada. pré-temporada, né, e tal. Não sabia que tinha, que era valioso, né, o Campeonato Carioca. Mas depois que ele entendeu, aí, tipo, o Botafogo começou a jogar muito bem Sim. no Campeonato Brasileiro. Só que, cara, acabou que o Lúcio Flávio não deu certo. Não deu certo. Essa é a verdade. Não tá dando certo de jeito nenhum. Começou bem, né? Sim. Ele assumiu o Botafogo
depois de um empate contra o Goiás, que o Bruno Lage foi demitido. Aí ele tem 2 vitórias seguidas, uma num clássico contra o Fluminense e a outra contra o América Mineiro lá, né, em Minas, que, tipo, por mais que o América Mineiro é um time que foi rebaixado e tal, a gente sabe que, pô, cara, o América Mineiro joga bem, né? Sim. Apresenta um bom futebol. Cara, isso é uma incógnita, né, mano? Exatamente, é um A gente time sempre que fala disso. não consigo entender, que joga bem, apresenta um bom futebol, só que sempre perde os jogos, né, à toa que já tá rebaixado, né? Faltando por 6 Foi o rodadas pro primeiro a campeonato ser acabar. rebaixado. É. Foi. Aí depois empata contra o Atlético Paranaense e aí depois vem a sequência acachapante de 4 derrotas seguidas, sendo elas 2 em casa e uma jogando no Rio de Janeiro, né? Sim. Que foi em São Januário, fora de casa, mas dentro do Rio Mas de Janeiro. a torcida voltou. Manda do Botafogo, então foi em casa. Não, sim, mas eu tô falando do Vasco e Botafogo, tá ligado? Tá. Pensei que você tava falando do jogo Que contra o Grêmio. foram Entendi. 2 jogos em São Januário. Sim. E, cara, eu tava falando com o pessoal do trabalho e eles falando, cara, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E, tipo, é literalmente isso, porque... Por que que o jogo não aconteceu? Por que que o jogo não aconteceu no Explica. no Newton Santos? Porque teve show do RBD, né? Rebelde. Canta uma música Rebelde. do Rebelde pra gente. Isso é rebelde. Não, sem ser essa. Não, esse sotaque aí, mano. Gostou não desse sotaque? Mexicano. Canta, você é fã do Rebelde, canta uma música aí pra gente. Caraca, mano, sabe o que eu sei, mas deu um branco quando você falou agora. Não, ironicamente, você realmente é fã do Rebelde. Quando eu era Você sabe criança, eu as escutava músicas. Rebelde. Tu tinha a identidade, né, da Mia, da Roberta, né? Da galera Quando toda. tu era filho. criança, mais ou menos na faculdade, no começo. Exatamente, Tá- 19 tá maluco. anos, né? Você tá maluco? Tá Eu tava bom. de gravatinha Até o indo pro terceiro, show. até o segundo ano da faculdade. É, deixa ele. Eu tava deixa de ele. gravatinha, o Vini viu no trem, pô, indo pro Com a show. estrelinha na testa. Estrelinha na testa, gravatinha. Mas continua explicando, velho, desculpa. Eu tava falando do... Eu até perdi Por o... que o Botafogo em São jogou? Januário? Ah, tá. Botafogo jogou por conta do show que teve do Rebelde Newton Santos, né, e Inclusive, tal. ontem acabou a luz no show do Rebelde. Verdade? É, a segunda parte vai ser hoje, sem Mentira. Sem torcida. Não, mas acabou a luz, sério, deu problema com a luz lá. Pô, essa foi muito boa. Só eles cantando. Só eles cantando, todo mundo de casa. velho. no YouTube. Cara, Mas volta. mas Essa enfim, foi muito por boa, que velho. tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Porque, cara, o Botafogo não jogou no Newton por conta, né, desse jogo do Rebelde. Do show e do desse Rebelde. jogo... Perdi toda vez a concentração. Por causa do show do Rebelde, foi pra São Januário. E qual é a diferença de São Januário? Tirando a arquibancada, obviamente, estrutura, qual é a diferença de São Januário pro Newton Santos? Pode falar, né? Eu sei. O quê? O gramado. Do gramado. Ah, Gramado sintético do Newton Santos, tapetinho, né? Como a gente fala, teve música e tal. E em São Januário, gramado normal, grama É isso. normal, né? Sem ser Natural. sintética, natural. E aí, por conta disso, o Soares jogou o jogo. Tá ligado? cara, isso é bizarro. Ele não né? ia jogar o absurdo, jogo. tá? Se fosse no Newton Santos, o Renato falou. Já tinha saído isso no Twitter, mas o Renato depois na coletiva, né, os repórteres obviamente Sim. atentos no Twitter, viram isso e aí perguntaram ao Renato. Ele, não, provavelmente o Soares não jogaria por conta do joelho, a gente sabe que ele tá com problema no O maluco joelho, destruiu, tá mano. ligado? E aí ele jogou porque o jogo foi em São Januário, grama natural e tal, Toma. e toma 3 gols, hat-trick do homem. 3 gols, assistência também, né? Acho que teve assistência dele. Cara, acho que foi em 19 minutos, mano, que ele fez 3 Foi muito gols. rápido, cara. Foi muito rápido. Foram todos no segundo tempo, depois que o Botafogo tinha já feito 3-1 no time. Não, e assim, Desculpa. curiosidade, a gente tava em live na hora, né? A gente tava em live fazendo Tava esportes em live. arena. E a gente trocando ideia, caraca, 3x2, Grêmio. Não, e foi Caraca, numa hora, 3x3, eu tava pelo Caraca, chat, que eu não 4x3. tava em casa, eu falei, gol do Soares, vocês Aham. acharam que era o segundo, eu falei, É. não, outro gol do Outro Soares, gol, mano, 3 gols. Exatamente, a gente tava em live. É. E tipo, a gente tava puxando um assunto, porque, tipo assim, na live a gente traz uma característica diferente do que a gente traz aqui, né? Aqui a gente faz muito mais Sim. projeção dos É times, isso. né? O que tá vindo no futuro do que já aconteceu. Na live a gente fala o que já aconteceu. Só que tem algumas lives que a gente acaba falando o que tá acontecendo, né? É. Vira e mexe. E essa live a gente tava, não, 3-1 Botafogo? Pô, vamos ver como que vai ser, né, e tal. Pô, vamos dar uma moral pro Botafogo. O É. Botafogo tá com o título na mão, 3x1 contra o 3x1, Grêmio e pô, tal, não sei o que, não sei o que lá. vambora. E tipo, a gente foi murchando no meio do negócio, tá ligado? Chegou o médico e falou assim, gol do Soares, 4x3. Ah, mentira. Mano, que isso é bizarro, mano. Isso. Exato. Absurdo. Você viu os Exatamente. vídeos dos botafoguenses, tipo, de isolados? Não, mano. Tu viu um Não, moleque não. assim, que a mulher filmou de cima do prédio? Ele, não acredito. Cabo Alcântara se jogou na Se piscina. jogou na piscina. Exatamente. Não, e Pedro Certezas colocando Cara, Pedro Certezas vídeo ficou maluco. no Rios, Absurdo. chamando o nosso querido Lúcio Flávio de herpes, tá ligado? genital. Herpes genital. Ele enlouqueceu, pra dizer. Não, bizarro. E aí o Beltrão, né? Amigo de certeza, postou Nosso uma amigo foto, também. postou
postou uma foto que era tipo a pesquisa sobre Do herpes Google, genital do do Google. Google. O ano inteiro tava Zero. assim. Aí ontem foi tipo, uma bolha assim gigantesca. Pô, todo mundo foi herpes pesquisar, genital. pô. Beltrão, que é Exatamente. meu amigo, já comentou na minha música. É Tá? verdade. Verdade. Abraço, Guilherme Beltrão. Já reagiu na nosso live. brother, nosso brother. Ele reagiu na live? Reagiu na live? Reagiu, pô. lembrava A não, primeira mano. música da LF. Tu não tem gravado não esse Quem foi corte? que pediu pra ele reagir? Foi tu. Ah, Cara, não sei se eu tenho mais. Caraca. Então vamos falar de Thiago Nunes e Lúcio Flávio. Exatamente. boa. Caraca, o diretor, mano. Foi mal, diretor. Eu tô vendo o Que tempo isso, ali. foi? Caraca, diretor. Não, mas Caraca, o diretor tá certo, o diretor tá certo, o Ao diretor tá vivo, certo. mano. Ele cutucou o Vini, porque não deu pra ver na câmera. Não deu, não deu. Beliscão, Ele deu um né? chute aqui, ó. É, Ele biscou na coxa, beliscão, que eu falo. puxou os cabelinhos da perna. Vamos falar de Thiago Nunes? Pô, desculpa. Mas enfim, Marcos, coloca pra gente aí a arte do Lúcio Flávio, do retrospecto dele de vitórias, empates e derrotas. O que é engraçado nessa história. Engraçado é trágico, né, pros botafoguenses. Mas essa história toda é porque eles pediram o Lúcio Flávio, os jogadores pediram o Lúcio Flávio, né, cara? E agora tá tipo, o Lúcio Flávio não presta, o Lúcio Flávio é derrotado. Fracassado. É, e se a gente fracassado. for pegar, tipo, isso já aconteceu com o Clube Carioca, em 2009, o Flamengo, quando manda o técnico embora, os jogadores bancaram o Andrade Andrade. ficar, Isso aí. sabe? Deu certo. E deu muito certo. O Flamengo tava em quinto, conseguiu cortar a distância e no final, na última rodada, foi campeão Sabe o brasileiro. problema? Tinha que ter deixado o caçapa, mano. Então, mas eu acho que eles tentaram fazer o contato com o Caçapa de novo agora. Agora, pô? Mas Só de que não deu novo, certo. Só que não deu certo. Entendeu? Cara, time que tá ganhando não se mexe, a verdade é essa. Pô. Teve que mexer com o Lúcio Flávio. Com o meu Luiz Deus do céu. Castro, porque, Teve que pô, mexer com o Luiz Castro porque ele quis sair. É isso. Mas, pô, viu que veio o Caçapa e deu certo, irmão? Mantém o homem, É não isso. tem jeito. Até porque ele foi treinar um time da Bélgica que é do Texto, Pô. né? Então, tipo, tava na mesma sequência, né? E aí, pintou ontem, né? Depois dessa derrota absurda com o Grêmio no dia seguinte. Tava na dúvida aí, vai manter o Lúcio Flávio, os jogadores vão querer manter, não vai e tal, não sei o que lá. Só que aí a diretoria teve que se impor, É né? isso. Tanto com a diretoria como também o dono, o John Textor, procuraram um nome, porque essa sequência aí, mano, esses números aí pra mim são absurdos, são números... Muito ruim. Botafogo tá com números no segundo turno, como o Arthur bem disse, números de times que tá É isso. sendo rebaixado, tá brigando contra o rebaixamento. Então aí, ó, 7 partidas, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, com uma dentro aqui, ó, seguidas, são 4 derrotas seguidas. Eu acho que a questão não são nem as 4 derrotas, são A forma que perdeu, aconteceu né? Isso aí. e que o time não tem força pra reagir. É. Exatamente. Bizarro, mano. Porque, pô, 1x0 contra o Cuiabá, que é um time que tá no meio de tabela ali, mas, pô, um time inferior. Por exemplo, o Vasco foi jogar contra o Cuiabá lá, né, em Cuiabá, e aí, pô, conseguiu ganhar o jogo de 2x0, Sim. entendeu? O time que tá brigando pra não cair. E o Botafogo, pô, líder, dentro de casa, tapetinho, gramado sintético. Os jogadores do Cuiabá não estão acostumados com esse gramado. Perde 1x0, gol do Pita, e aí depois, pô, perde pro Palmeiras. Eu acertei esse placar, tá? Acertou. Cara, o acertou. diretor... Tu só não acertou por completo porque você falou que o Davidson ia fazer o crime. Foi. Só por isso. Davinho. Mas aí, tipo, a diretoria correu atrás de outro nome que foi o Thiago Nunes, né? E aí Thiago pode Nunes. colocar até a arte aí também, Marcos. É, porque, cara, eu acho... Queria saber de vocês, né? Acho que foi certo tirar o Lúcio Flávio. Cara, eu Nesse acho momento? que é difícil dizer isso, porque... Tira um pouco da por toda a credibilidade dos press- jogadores, Tira né? a credibilidade, mas por Com certeza. toda a pressão da torcida, eu acho que isso era inevitável, mano. Inevitável. Inevitável. E assim, é difícil você tomar uma atitude nessa ocasião, porque é isso que o Vini falou, cara. Você simplesmente tira o poder dos jogadores. Tu tira Tira, o mano. peso dos caras. Porque você, enquanto instituição, você olha e fala assim, sim, esses caras aqui estão errados e tomaram a decisão mais burra possível, né? Então a gente tá tendo que vir aqui pra acabar com a cagada que esses caras fizeram. Então fica um clima um pouco chato. Acho que acima de tudo fica um clima um pouco chato. Dito isso tudo, foi a melhor escolha. Não tem jeito, não dava pra manter o Não, Lúcio não Flávio. dava pra continuar com o Lúcio Flávio. É, assim. porque vem agora- Não dava pra... Assim, ele não tem experiência, não dá pra saber o que o Lúcio Flávio já fez na parte, sei lá, nos bastidores, né? A preparação que ele tem pra comandar um clube. Sim. Então, assim, o quanto ele consegue influenciar no mental dos jogadores. É Porque, isso. obviamente, o mental dos jogadores do Botafogo não existe mais. Não existe. Então, como ele... Será que ele tem a força, o poder de persuasão pra mudar a cabeça dos jogadores do Botafogo? Aparentemente não tem. É isso. São 4 jogos que o Botafogo perde de maneiras bizarras. Então a torcida fala, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim, Exato. e aí vem o Thiago Fizeram, né? Nunes,
É isso. Tem os números dele, Arthur? Você Cara, que posso... acompanha bem lá o Peruzão, né? Não é isso. Você me falou que o Peru Acompanha de perto Não, o você me falou Peruzão. que o Peru é ótimo. Campeonato que era peruano, Ele Eu falou pra mim que acompanha o Peruzão de Eu perto. acompanho o campeonato peruano, mas o LF falou Você falou pra mim o que LF acompanha falou o que é Peruzão. fã. O LF falou Cara, que é eu sabia fã que um do dia ia futebol. pegar ele, mano. Não, o LF Sabia. falou que é fã do futebol, falou, cara, o Peru é ótimo. é, eu sou mano. apaixonado Sabe, no um Peru. dia essa hora ia mano, um chegar, bom futebol, vamos Enfim, ver. mas os números dele aqui pelo Sporting Cristal. Thiago Nunes tem 47 jogos, 22 vitórias, 18 empates e 7 derrotas. 7 derrotas apenas em 47 jogos. Médio, né? O que vocês acham? E vocês acham que foi o nome ideal dos disponíveis? Cara, eu no acho um mercado? bom nome. Porque flertou com o Cuca, flertou com o Luxemburgo, o próprio Não, Caçapa chegou a tentaram, fazer proposta pelo Cuca e o Cuca recusou, né? Então, Acho o Thiago Nunes um bom nome, cara. Eu acho que, assim, ainda mais pelo projeto de ficar pro ano que vem, se o time estiver organizado, você até comentou isso no off, foi você e o Maurício falaram sobre o Thiago Nunes ter um time, né, organizado pra trabalhar, porque ele é um bom treinador, cara. Campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americano, eu acho um bom nome. E vocês? no Atlético Paranaense, que ele teve calma, né, pra trabalhar, você viu que ele deu certo. É um cara que, tipo, ele se inspira, né, em grandes clubes. Eu dei uma estudada, né, no Thiago Nunes. E, tipo, pô, ele no São Paulo do Rio Grande do Sul, primeiro time que ele comandou, tipo, ele chamou os jogadores, vou colocar aqui um vídeo pra vocês assistirem e tal. E foi todo mundo assistir, né, e tal. Mano, colocou o vídeo da Holanda de 74, Que Manchester isso? City, Carrossel Barcelona. holandês? Carrossel Exatamente. holandês? Ele disse que esse era o jeito dele de jogar. Só que com o tempo, ele foi mudando o estilo dele porque ele viu que o futebol brasileiro é muito resultadista, né? Então, tipo, se a gente for definir o estilo de jogo do Thiago Nunes hoje, acho que é um estilo híbrido, né? É isso. Ele se adapta de acordo com o que é necessário, né? É isso. Qual a necessidade do Botafogo hoje? Eu acho que a principal necessidade é arrumar sua defesa. Perfeito. Entendeu? Por exemplo, quando ele assumiu o Atlético Paranaense, ele tinha uma equipe desmotivada, tinha acabado de sair o Diniz, um monte de resultados negativos, e um dos principais problemas que ele tinha era a defesa. A primeira coisa que ele fez foi acertar a defesa. Sim. E aí depois ele começou a ter, bons números no ataque. Sim. Na época o Pablo tava Pablo voando, tá ligado? Então ele fortaleceu a defesa primeiramente e depois ele começou a mexer nas outras coisas. Que eu acho que é o que o Botafogo precisa agora. É de um levante, de uma motivação, porque, depois de 4 derrotas seguidas, sendo 2 de virada, de 3x0, 4x3, 3x1, 4x3, e uma derrota num clássico, Sim. eu acho que precisa levantar o astral do clube. Acho que é a primeira coisa que ele tem que fazer. Tomar pra si, né, o vestiário pra conseguir motivar os jogadores. Tiquinho Soares, que é um cara experiente, tava, caraca, contra o Vasco tava pessimamente, tava horrível. Perdeu o pênalti entendeu? contra o Palmeiras. Exatamente. Então, tipo, é um cara que tá precisando de uma ajuda ali e tal. Jogadores como o Lucas Perry, que na minha opinião são um dos principais jogadores, foi vaiado contra o Grêmio, entendeu? Em São Januário. Então, tipo, acho que ele tem que fechar o elenco ali e tal, como foi lá no começo, com o Luiz Castro, fechar o elenco e aí começar a implementar seu estilo de jogo, só que de uma maneira que não afete tanto, porque o Botafogo joga sozinho praticamente, porque na minha opinião com o Lúcio Flávio, o Botafogo tava jogando sozinho, Perfeito. né? Mas acertar pelo menos a defesa. Sim. E o Thiago Nunes, pelo que eu sei, ele assume o Botafogo semana que vem, no caso na segunda. Então, o último jogo de Lúcio Flávio à frente, né, do Glorioso, né, como técnico, é contra o Bragantino agora no domingo. E aí eu quero saber os palpites. Palpitinhos, Não, então... só falar, provável que ele seja anunciado hoje, né? Tá, Exatamente. O diretor trouxe essa informação, muito provavelmente vai ser anunciado hoje pelo Botafogo ainda. Então vamos de palpite, jogo lá em Red Bull, Jogo lá em Red Bull, Bragantino e Botafogo. Cara, 1x1. 1x1. Pô, tô contigo nessa. 1x1. Empatezinho morto. E tu, Maurício? 0x0. 0x0. Acho que o Botafogo ganha. Será? Eita. Caralho. Eu acho que o Botafogo E são ganha. 2 clubes que só dependem de si pra ser Sim, campeão, os, né? dois, os únicos 2 Exatamente. clubes que só... São os únicos. E eu E acho aí? que o Botafogo vence esse jogo. Quanto? Quanto? 1x0 Botafogo. Gol do Tico? Gol do Vitor Sá. Caraca. Justo, mano. Tá Passe bom. do Tietê. Caraca. Caraca, pô. gostei, Que minuto? hein? Primeiro ou segundo tempo? Segundo tempo. Que minuto? Mais ou menos ele por quantos minutos? 17 minutos. Que? Caraca. Se isso acontecer, Não, acabou se acontecer, o Sports acabou o Sports Arena. Se acontecer, acabou o Sports Arena.